like I'm floating through the air. The pain I Nasci no bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro, em 1994. Antes do meu nascimento, a amiga da minha mãe gostaria que eu nascesse na maternidade na zona norte do Rio, pois com ela tinha ocorrido tudo bem. Porém, com 7 meses eu acabei tendo que nascer de forma prematura. Meu pai nos levou para outro hospital, na época o melhor do Rio, o Hospital São José. Se não tivesse sido nesse hospital, provavelmente, eu e minha mãe não estaríamos vivos agora. Como meu pai trabalhava na Globo, a despesa ficou por conta do plano de saúde. O valor na época era algo em torno de 60 ou 70 mil. Além disso, minha mãe teve o diagnóstico de princípio de eclampsia, com edema pulmonar agudo e taquicardia. O coração só ficava em 140, 160, 200 batimentos por minuto. Apenas após 11 dias que minha mãe pôde me ver. Minha mãe teve calcificação da placenta grau 3, antes do tempo. Também tivemos incompatibilidade sanguínea, ela o negativo e eu o positivo. Porém minha mãe orou a Deus. Entregou a minha vida e a dela nas mãos de Deus. Orou dizendo que ia me instruir nos caminhos de Deus, e graças a ela, hoje estou vivo e ela também. Apesar disso tudo, eu fiquei entubado em uma incubadora para alimentação através de sonda ao nascer, e 3 meses depois, tive problema na hérnia inguinal direita e esquerda, tive que fazer cirurgia. Porém, Deus me curou de tudo. Aos 4 a 5 anos, morávamos em Salvador, e geralmente, meu pai trabalhava até tarde. Como ele é corretor de imóveis, tinha assinaturas de contrato e reuniões, que fazia ele chegar tarde em casa. Assim, eu dormia com minha mãe na cama deles, e minha mãe me contava histórias sobre Deus. Certo dia, estávamos lá deitados e minha mãe disse que Deus estava nas nuvens lá no céu, olhando para nós e nos protegendo. Então passou um tempo e viajamos nas férias para Santa Catarina. Fomos de avião. Lembro que eu ficava lá no avião olhando para as nuvens. Quando a gente chegou em Santa Catarina, falei: mãe, você é mentirosa, não vi Deus no céu. Porém mesmo não vendo eu o sentia. Minha mãe me disse que ele estava acima dos céus. Certo dia acordei de manhã e não consegui mexer minhas pernas. Gritei meu pai e minha mãe, me colocaram no quarto deles, depois me levaram ao hospital. Eu estava com hepatite A. Fiquei internado 2 semanas, minha mãe ficou comigo 3 dias, depois meu pai ficou comigo. Lembro que nos primeiros dias eu não conseguia ficar acordado, não conseguia andar, depois de um tempo voltei a andar, porém apenas arrastando meus pés. Via várias pessoas em momentos difíceis no hospital. Lá tinha uma sala de brinquedos, e lembro que uma garota disse que estava no hospital já tinha 2 anos, foi muito forte para mim. Lembro que eu pensava que iria ficar vários anos lá internado, mas mais uma vez Deus me salvou e me libertou. Em 2008, eu pedi para Deus me dar uma prova que ele existia. Eu conhecia a Deus, sabia das grandes coisas que ele fazia historicamente também por mim, mas, lembro que eu tinha aula de filosofia na escola. E sempre tentava abalar a minha fé, então eu um dia pedi a Deus. Falei: em Deus, se tu realmente existe, coloca teu nome no céu. E todo dia eu ia para o quintal antes de ir para a escola, ficava olhando as nuvens, e certo dia, depois de uma semana, apareceu no céu escrito Deus e ao mesmo tempo Jesus. Quando eu vi aquilo no céu eu não sabia o que fazer, ficava ocorrendo uma mudança de Deus para Jesus e de Jesus para Deus. Depois de algum tempo que entendi o significado, que Deus e Jesus são os mesmos, eles são um. Então foi a primeira vez que percebi que Deus e Jesus têm letras similares, a diferença era um S no meio e o D virando J. Eu quando vi aquilo no céu, eu tirei uma foto com o meu celular, porque queria mostrar para todos e falar: olha, Deus existe, aqui a prova, mostrar para o professor, mostrar a todos que eu conhecia. Porém, ao tirar a foto e ir para o colégio, parecia que algo falava para eu não mostrar, então eu acabei excluindo do meu celular, pois estava com um peso na consciência de fazer isso. E mais uma vez Deus estava ali, mostrando que está comigo. Ele não precisava me mostrar, porém Deus sabe de tudo, Ele sabe o que faz, e Ele sabe a importância que teve para mim me mostrando isso. Em 2009, no meio do ano, eu acabei tendo uma crise alérgica muito forte, a camarão. Meu pai estava no Rio de Janeiro realizando alguns exames, só estávamos eu, minha mãe e meu irmão. Quando ocorreu isso, fomos para o hospital. Meu tio levou eu e minha mãe, eu estava vermelho laranja e inchado de tanta alergia. Me coçava muito, então me levaram para uma sala para tomar injeção. Quando aplicaram hidrocortisona e Fenerga no músculo da bunda e no braço. Passou uns 5 segundos,
e minha visão começou a ficar turva. Falei, mãe, não consigo enxergar direito. Minha mãe começou a ficar nervosa e chamou a enfermeira que disse que era normal. Passou mais 4 segundos, e eu não estava mais conseguindo ouvir direito. Eu disse, mãe, não consigo ouvir direito. Aí minha mãe falou novamente com a enfermeira que disse, calma mãe, tá tudo bem. Passou mais 2 segundos, e não conseguia mais me segurar. Sentado onde eu estava encostei a cabeça na minha mãe. Então minha mãe gritou chorando com a enfermeira, que falou, calma. Vou medir a pressão dele para a senhora ficar mais calma. Assim que mediu minha pressão, a enfermeira saiu correndo para chamar o chefe de enfermagem e médico. Então me colocaram numa maca, de vermelho e laranja eu fiquei branco. Lembro que cada vento que passava pela sala era muito gelado, eu tremia de frio, colocaram soro em mim. Nem sentia a agulha espetar, minha pressão estava em 5/3, lembro que furaram meu dedo, várias vezes, e não saia sangue. Naquele momento, eu falei, Deus, aqui estou eu acho que ainda posso fazer mais coisas por ti, salvar várias vidas, inúmeras vidas, seja feita a sua vontade sempre. Passou um período, minha pressão começou a voltar ao normal, me colocaram em um canto até eu melhorar, eu creio que se não fosse Deus, mais uma vez eu não estaria vivo. Em 2010, minha fé estava cada vez mais firmada em Jesus, em Deus. Então certo dia minha mãe falou, por causa de algo que estava passando na novela, não lembro, mas ela disse que segundo a Bíblia, a pessoa se masturbar era errado, então eu lembro que pedi a Deus para falar comigo. Que se masturbar era errado mesmo, porque eu tinha dúvidas e não entendia direito a interpretação das escrituras, então pedi, em Deus se masturbar é errado, faça a luz do banheiro ficar piscando, ou seja, quando a gente acender até desligar, faça ela piscar. Passou novamente uma semana, e adivinha? Olhei para a luz do banheiro e estava piscando, e sabe o que eu fiz? Nada, porque eu tinha esquecido do que pedi para Deus. Lembro que a luz do banheiro ficou piscando durante um mês. Lembro que minha mãe trocou a lâmpada do banheiro e continuava piscando. Então após um mês, entrei no banheiro. Fui escovar os dentes, quando eu olhei diretamente para a luz do banheiro piscando. Parece que algo na minha mente me lembrou. Então naquele momento eu olhei. E chorei, e disse, em Deus muito obrigado, eu entendi, muito obrigado, eu entendi. Então passou 3 segundos e a luz parou de piscar. Naquele momento percebi que deveria então parar de desagradar a Deus. Notei também que Deus sempre está disposto a nos auxiliar com nossas dúvidas. Bom, por enquanto, vou finalizar esse vídeo por aqui, meu testemunho tem 11 páginas, e essas só foram as 4 primeiras. Então, até a próxima!